eu sou a professora Cristina do Pré-A. Hoje é dia 8 de abril, quarta-feira. Boa tarde, turminha do Pré-A, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje a Prof. Cris está aqui de novo para a gente fazer uma aula bem legal. Hoje nós vamos aprender a fazer uma dobradura. Então eu quero que você já separe aí uma folha de ofício. Pode ser uma folha branca, pode ser uma folha colorida, o que você tiver disponível aí na sua casa. Também quero que você vá lá ligeirinho e pegue a sua Bíblia. Se a sua Bíblia ficou na escola, você pode pegar a Bíblia do papai ou da mamãe, que nós vamos ler um versículo da palavra do Senhor. Antes de vocês aprenderem a fazer a dobradura, nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso corpo. A aula de hoje vai falar sobre o nosso corpo é a casa de Deus. Então, para isso, nós vamos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo 16. Vamos ver o que diz lá? Diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, o que esse versículo quer dizer? Esse versículo quer dizer que o nosso corpo, que nós somos a habitação de Deus. Nós somos a casa de Deus. Então, Deus habita dentro de nós, dentro do nosso coração. E a Prof, então, trouxe hoje para vocês, para fazer uma comparação, uma casa. Você sabe que toda criança tem uma casa. Pode ser uma casa pequena, pode ser uma casa maior, uma casa grande. O importante é que essa casa seja uma casa limpa, arejada, cheirosa, né? Então, o que é necessário para que a nossa casa não seja destruída? É necessário que a gente tenha cuidado com ela, que a gente cuide da nossa casa, mantenha a casa sempre limpinha, abra as portas e as janelas para arejar, né? Então, assim também como a nossa casa terrestre é a nossa casa espiritual, que é o nosso corpo. Então, nós precisamos, assim como cuidamos da nossa casa, cuidar do nosso corpo, que é o templo de Deus, que é a casa de Deus. E como nós vamos cuidar do nosso corpo, pessoal? Nós vamos cuidar tendo uma alimentação saudável, comendo frutas, comendo legumes, comendo alimentos saudáveis, tomando bastante água, suco natural, né? Qual é a outra maneira que a gente também pode cuidar do nosso corpo, além da alimentação? Que outros cuidados a gente pode ter com a nossa casa, o nosso corpo, que é templo de Deus? Nós temos que cuidar do nosso corpo com a nossa higiene. Assim como a gente cuida da nossa casa aqui na terra, né, a nossa casa material, a gente limpa, varre, tira a sujeira, também da nossa casa, que é o nosso corpo, a gente precisa cuidar. Como é que a gente vai cuidar da nossa higiene? Tomando banho todos os dias, né? Limpando os ouvidinhos, cortando as unhas. Então, assim a gente cuida do nosso corpo. Escovando os dentes sempre depois da alimentação, lavando sempre as mãos, fazendo a nossa higiene. Então, além da alimentação, além da higiene que a gente cuida do nosso corpo, qual é a outra forma também que a gente precisa cuidar? É da parte espiritual, né? Então, como é que nós vamos cuidar da parte espiritual? A gente cuida da parte espiritual fazendo o nosso devocional, que é o que a gente fez hoje. A gente leu o versículo da palavra do Senhor, a gente está aprendendo como cuidar do nosso corpo. Então, quando a gente ora, quando a gente lê a Bíblia, né, fala com o Papai do Céu, a gente está alimentando o nosso corpo espiritual. A gente fala com Deus, a gente ora, a gente lê a Bíblia, né? A gente cuida do nosso coração, dos nossos sentimentos, né? Não deixando nada de ruim entrar no nosso coração, no nosso pensamento. Assim, então, a gente cuida do nosso corpo espiritual. Então, agora, depois que a gente aprendeu isso, que o nosso corpo é a casa de Deus, nós vamos aprender a fazer essa casa. Então, você está com a sua dobradura aí? Com a sua folha de ofício para nós fazermos a nossa dobradura? Então vamos começar? Pega a folha assim e você vai dobrar a metade. Pede ajuda para o papai e para a mamãe. Junta as pontinhas para ficar parelhinho, uma pontinha com a outra. Ó, aí você vai frisar aqui no meio, ó, vai passar a mão para fazer uma bem forte assim, para ficar marcado bem forte, para fazer o vinco da folha, tá? Conseguiu? Ó, vai ficar assim.
Agora você vai dobrar de novo, juntando as pontinhas para ficar bem juntinho. Ó, vai fazer de novo aqui, ó, passar o dedo bem forte para ficar marcadinho aqui, ó. Vai ficar assim a nossa folha, ó. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai, ó, tá vendo esse vinco que ficou aqui, essa marquinha? Você vai dobrar aqui, ó, a metade dessa folha, você vai dobrar que junte ali naquela marquinha, ó. Ó, ajusta, pede ajuda do papai e da mamãe para ficar bem certinho. Aí você faz outra marquinha aqui bem forte. Com o outro lado a mesma coisa, ó. Vai ficar bem bonita essa sua casa aí. Ó, bem forte, pra ficar marcadinho. Tá vendo? Ó, ficou assim. Agora, você vai fazer desse lado, você vai abrir aqui, ó, e vai dobrar assim. Ó, você pode usar a mesa como apoio, tá? A prof não tá usando, que é pra vocês poderem ver bem. Ó, aí você vai também fazer o vinco aqui. Do outro lado, a mesma coisa, ó. Coloca aqui pra baixo, ó. Cuida pra ficar parelhinho ali, ó, pra ficar igual os dois ladinhos. Ó. E ficou prontinha a nossa casa. Viram como foi legal, como é fácil? Agora você pode decorar ela, fazer como você gosta, né? Com lápis de cor, com canetinha, com o que você tiver aí na sua casa. Você decora. A da prof ficou assim, ó. Então, vocês podem fazer como vocês quiserem. Aqui dentro, depois você pede para o papai e para a mamãe escrever: eu sou casa de Deus e o Espírito Santo vive em mim. Que é o versículo que a gente aprendeu hoje, que está lá em 1 Coríntios 3,16. Gostaram da nossa aula de hoje? Depois, vocês peçam para o papai e para a mamãe tirar foto de vocês fazendo a casinha, decorando a casinha e manda para a prof ver como é que ficou, tá bom? Um beijo para vocês. A prof tá com saudade. Tchau!